Boa noite a todos. Que a paz permaneça entre nós. O tema de hoje, influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos, ele por si só já nos motiva a olharmos para nós mesmos. Porque todos nós que aqui estamos temos pelo menos uma certeza, eu imagino. Nós somos espíritos. Se não temos uma dúvida, porque se não tivéssemos essa dúvida, não estaríamos aqui. Quando imaginamos que somos espíritos, ou que temos esta dúvida, e que há a possibilidade de influência, nós sempre pensamos de duas formas. Vamos ver se eu acerto usar isso aqui. Pensamos naquele tipo que está à direita de vocês, mas todo mundo deseja este tipo aqui, que está à esquerda de vocês. Fugimos de a influência que nos cause mal, mas todo mundo gostaria de ter a influência de um Emmanuel na vida. Garanto que essa influência do Espírito Emmanuel ninguém rejeitaria. Muitas vezes, quando se pensa na influência dos Espíritos, nos pensamentos e atos nossos, há uma tendência em pensarmos numa influência mal, numa influência negativa, numa influência que nos leva a fazer determinadas coisas erradas, ou atribuirmos aos espíritos ações que não são tão, aspas, bonitas de serem vistas na sociedade ou de serem classificadas. Então há um processo de transferência de responsabilidade. Então, se alguém bebe muito, é a influência de um espírito. Ele não se domina. Mas é muito pouco provável que alguém faça um regime seríssimo, que se alimente saudavelmente por influência de um espírito. Não, você diz que eu sou uma pessoa muito consciente, eu me alimento bem. Eu até hoje nunca ouvi dizer que alguém sofresse de um processo obsessível por uma vida saudável. Ninguém reclama de ser obsediado por comer só legumes, peixe, não frito, até um peixinho só cozido na água sem sal. Nunca vi ninguém reclamando, né? Tem até alguém fazendo um gesto assim, Deus me livre, né? Então é interessante nós pensarmos, quando nós falamos dos espíritos, nós estamos falando de nós mesmos. E quando pensamos no ditado, dize-me quem tu és, que eu direi quem tu andas, com quem andas, melhor dizendo, há uma releitura deste provérbio que é: dize-me com quem andas, quem direis quem tu és, e o inverso. Por quê? Sou quem sou, eu me constituo das minhas emoções, dos meus pensamentos, dos meus desejos, porque eu tenho, nesse meu processo todo, a minha liberdade. Esta liberdade que assegura também aos que se foram, aos que estão no plano espiritual, ou seja, aos espíritos que não estão aqui encarnados, que responderam a Allan Kardec, quando ele pergunta, influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? E ele diz, muito mais do que imaginais, influi a tal ponto que, de ordinário, são eles quem vos dirigem. Isso significa dizer que nós somos vítimas? Somos marionetes na mão dos espíritos? Então, coitadinhos de nós,
Se assim o fosse, como eu dizia, nós não pensaríamos por nós mesmos, nós não teríamos os sentimentos, as decisões, as escolhas nossas. Mas aí está dito que influenciam mais do que pensamos e eles chegam a nos dirigir. O que isso significa? Pensando e já sugerindo a leitura das perguntas 459 a 472 e 833 a 836 do Livro dos Espíritos, duas questões são fundamentais. Eu tenho a liberdade de pensar, e todos nós dizemos isso com muita força e com muito orgulho. Eu sou quem sou. E às vezes batemos no peito com muita determinação e digo, nasci assim, morrerei assim. Quem quiser gostar de mim, que goste do jeito que eu sou. É um direito seu? É. Sua liberdade de pensar reflete suas ideias, mas reflete também as escolhas das outras pessoas com as quais você convive. Reflete as escolhas espirituais que você selecionou. E aí diga-me quem és, que eu direi com quais escolhas espirituais você está convivendo. Então, as influências espirituais, que aí se diz, eles vos dirigem porque você está no mesmo padrão vibratório, ou seja, você tem os mesmos desejos, os mesmos interesses, as mesmas necessidades daqueles que estão com você. Se você muda as companhias. Então não é uma questão de ser vítima de um dos espíritos. É uma questão de opção sua. É uma questão de opção de cada um de nós. O fato de estarmos aqui é uma opção. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar da cidade de Recife, de Jaboatão, do estado, hoje à noite. Nós optamos por estarmos aqui. Então estão conosco aqui os espíritos, os irmãos que se compactuam ou compactuam conosco desses interesses, ou aqueles que precisam de apoio e merecem, podem receber um apoio espiritual. Isto por quê? Porque nós nos conectamos pelo nosso pensamento com os espíritos do mesmo jeito que nós nos conectamos, nos afinamos com os que estão aqui encarnados. Então, essa nossa liberdade de pensar, ninguém nos tira, exato. Mas nós temos que ser responsáveis por ela. Porque essa liberdade de pensar, ela está associada com a nossa liberdade de consciência. E a liberdade de consciência, ela revela o quê? Ela revela, acima de tudo, o nosso nível evolutivo. Se eu não acho nada demais, por exemplo, vamos dar um exemplo bobo. Hoje ninguém estaria aqui, obviamente, fumando. Porque há uma lei que proíbe fumar em ambientes fechados. Não há uma lei que proíba o uso do celular aqui. Falando de lei, eu nem deveria, né? Mas agora eu olhei aqui para as pessoas que estão realmente gabaritadas para falar disto. Não há uma lei que proíba usar o celular aqui. Mas por uma questão de respeito aos outros, cada um de nós não usa o celular, não está passando mensagem neste momento. Isto por quê?
é uma questão ética não fazermos isso. Então, a nossa consciência revela o nosso nível evolutivo. Estou dando o exemplo numa coisa simples, numa ação social, que se estende a todos os nossos níveis de ação dentro da sociedade. Então, nessas escolhas que fazemos, estão refletidas as escolhas das nossas companhias. Mas eu sou uma pessoa boa. Eu não roubo, eu não mato, eu não me incomodo com a vida do meu vizinho. Que mal tem? Simplesmente eu gostar da minha cervejinha no final de semana. Deu sexta-feira à tarde, saí do meu trabalho, bebo até o domingo, quando for na segunda, eu estou pronto lá, nunca faltei um dia de trabalho por isso. Não estou fazendo mal a ninguém. Exato. Só sua família não tem a sua companhia carinhosa, responsável. O seu organismo está sentindo por isso, não é? Mas o seu corpo é seu, você é responsável por ele. Acontece que nesse processo de companhias, outros que já se foram também gostavam de uma bebidinha. Sentem saudade, ficam ali apreciando. Vêm outros que gostavam da bebidinha, mas que também gostavam de umas brincadeirinhas inoportunas. Então você tem junto com você não mais quem gostava só de uma bebidinha, mas de umas brincadeirinhas sem graças, inoportunas, que pode gerar um conflito social. Uma briguinha em família, com o vizinho. Associado a essas companhias que vão formando aquele ciclo vibratório, aquelas companhias que você escolheu, tem aquele que viu a cena e ficou ali junto com aquele grupo que foi se formando ao seu redor, que também tinha o vício de uma outra droga. Depois chega mais um que, além de tudo, não tinha condições financeiras para bancar esses vícios. Chegava ao assalto. Veja que um simples gesto, uma simples escolha, vai atraindo companhias inimagináveis. Ah, mas eu não bebo, eu não faço nada disso. Graças a Deus. Teremos que pensar também que essas escolhas, elas não são apenas em atos que se materializam. Porque nós temos o verniz social que nos tornam invisíveis de quem realmente somos para a sociedade, para o outro. É o famoso sepulcro caiado e por dentro só você sabe quem você é. É a fraternidade falseada que atrai também as mesmas espécies de companhia que você demonstra no seu íntimo, mas que o verniz social não deixa ser percebido no seu grupo social. Então vamos inverter a pergunta. Não mais a interferência dos espíritos em nossos atos e em nossos pensamentos, mas sim como nós estamos interferindo nos espíritos que precisam de nossa ajuda.
Por quê? Porque a responsabilidade que temos nós, neste momento, no plano evolutivo da Terra, conhecedores dos princípios da doutrina espírita, é tão grande que nós somos responsáveis por esses amigos que precisam que eles nos perdoem. Então, mais do que pensar como eles nos influenciam, precisamos pensar o que estamos fazendo nós para ajudá-los. O que estamos fazendo nós para nos relacionarmos com os espíritos? Será que estamos terceirizando as nossas responsabilidades? Será que estamos atribuindo aos outros, ou seja, aos espíritos, o que deveríamos modificar em nós? Podemos pensar nesta relação em dois grandes grupos de amigos espirituais. Retomando aquelas duas imagens iniciais. Aqueles com os quais nós queremos nos relacionar, que são os benfeitores espirituais, são os amigos espirituais, os anjos da guarda, os mentores espirituais, etc. Esses que a gente se orgulha de ter. Mas e aqueles que são os amigos que precisam que nos perdoem? Aqueles que a literatura atribui o nome de obsessores. Porque não podemos nos esquecer que ao desencarnarmos, poderemos ser nós que passaremos a ter essa nomenclatura. E aqui estarão sentados aqueles que virão para a consulta, porque estarão, permita Deus que não, e o nosso agir também, vitimizados das nossas ações. Então é aí, nesse ponto, que nós voltamos à pergunta: como nós estamos nos relacionando com os espíritos e o que estamos fazendo nós com a nossa liberdade de pensar? E o que estamos fazendo nós com a nossa consciência? Ou seja, como estamos julgando? Como estamos agindo em nossa sociedade? E isso tudo tem a ver com as conexões que fazemos. Mas é claro que é muito difícil a gente manter sempre uma conexão zen. O dia a dia não é fácil. Se fosse, nós não estaríamos aqui, estaríamos em outro plano. E se estamos aqui, estamos para desenvolvermos essa capacidade de amar. E precisamos amar a nós. E amar a nós significa transformarmos-nos. Vamos dar uma... Será que é possível projetar agora? Qual é a rádio que você escuta todo dia?
Não vai dar certo. Vamos ficar sem rádio. Não. Que sai daqui. E não jogado para trás. Bom dia, amigos, bom dia. É a Rádio do Alto na sua sintonia, trazendo paz e paciência. E para você que acordou legal, o nosso bom dia especial. Não acredito, eu tô atrasada de novo. Putz, eu não escutei nem de verdade tocando. Chegando no pedaço, invadindo seu espaço. Sintonia e acabar com o seu dia. Pra você que acordou mal, bem-vindo à Rádio Pau. Tchau, amor, tô indo, tá? Peraí, mas não vai sentar pra tomar café comigo? Ai, eu tô super atrasada. Ah, amor, poxa, mas eu só vou te ver de noite. Já tá atrasada mesmo, senta um pouquinho. Lembrando, ouvinte querido, que cada minuto é para ser vivido. E não jogado para trás. Ele não volta mais. Tá bom. Aproveite bem cada momento. Invista em quem você ama, o seu tempo. Bom dia, telespectadores. Eu queria dar um bom dia pra vocês, mas eu não posso. Mais um assassinato sangrento nas ruas da cidade. E temos imagens feitas por populares. Bota na tela, Romildo. Violência, fofoca, desgraça. A TV tem muita bagaça, mas vai dizer que não é legal acordar de manhã e já ver alguém se dando mal. Bom dia. Bom Já tá lindo hoje, né? Tá lindo mesmo. Dê uma olhada ao seu redor. O mundo funcionando como ele só. Nos trinques, lindo, perfeito. Pronto para te fazer tomar jeito. Já prepararam um palco maneiro pro espetáculo do seu dia inteiro. E o corre-corre do dia a dia acaba com a sua harmonia. Sai da frente que atrás vem gente. Foi a roça, perdeu a carroça. Farinha pouca, meu pirão primeiro. E o tempo é dinheiro. Você espera 5 minutinhos pra eu pedir pro primeiro paciente entrar? Olha, remédio bom para loucura é uma boa leitura.
Palavras que elevam, edificantes, transformam tudo num instante. Minha filha, você não vai começar a atender não? São 8 horas da manhã. Olha só, passou só 5 minutos do seu horário. Minha filha, 8 e 5 não são 8 horas. Eu marquei uma consulta. Você espera eu te chamar, eu mandei você entrar por acaso? Mas quem aguenta o outro, minha gente? Povo chato, impertinente, me enche o saco, são irritantes. A raiva também muda tudo no instante. Mas ao final do dia, depois de tanta correria, viva! Missão cumprida! Mais um dia da sua vida, mais um degrau na sua escada, um passo a mais na jornada. Mas que nada, só um pouco mais estressada. E assim caminha destrambelhada, até que acorda desencarnada. E não leva nada, só a lembrança de cada hora. Mais uma vida jogada fora, na lata de lixo da sua história. Se tá parecendo que não valeu a pena, que a vida toda é só problema, que a dificuldade é extrema e a dor não é pequena, para tudo. Presta atenção. Você anda sintonizado mais em qual estação? Bom, fizemos um laboratório, né? Vivemos aqui no momento da palestra uma situação que nos exigiu escolher qual era a rádio que nós iríamos sintonizar. E veja quantas pessoas se envolveram nesse processo de ajuda. Eu já estava desistindo, desiste, vamos ficar sem rádio. E terminou dando certo de uma forma improvisada. Ele talvez amanhã, se não fosse tão jovem, ia precisar de uma fisioterapia, né? E aí todo mundo veio com as ideias, fazendo funcionar uma ação. Nesse processo, aí, nessa brincadeira que foi mostrada, está o nosso dia a dia. Quantas vezes a gente passa o dia e não sabe nem qual foi, como estava o céu, porque a gente não teve tempo de olhar. E nós moramos num país no qual tantas pessoas desejam estar. Quantos espíritos não gostariam de encarnar no Brasil? E nós dizemos muitas vezes que detestamos estar no Brasil. Que somos prejudicados, que somos vítimas de estar no Brasil. Que essas coisas só acontecem no Brasil. Neste livro Estudo e Vida, há um capítulo que se chama Ambientes Espirituais. Esses ambientes nos fazem olhar para nós mesmos. Quando nós olhamos no espelho, quem é que nós vemos? Neste capítulo, há muitas situações, eu selecionei apenas 5, que funcionam como um teste. Aqueles testezinhos que saem em revista. Responda sim ou não e depois confira a resposta. Tantas perguntas vocês têm, se enquadra no perfil tal. Influenciações espirituais sutis. Porque nem sempre as influenciações espirituais, elas são daquelas que você sentiu o arrepio, ou como se vê na novela que está passando aí agora, a personagem sente uma bandeirinha, uma coisinha que ela fica fazendo lá, brincadeira, aquela sátira, né? Oi, acendeu alguma coisa. As influenciações espirituais sutis são extremamente perigosas. É aquela que vem sendo feita ao longo do dia, durante o sono, por muito e muito tempo. E às vezes, encarnações. Conversava com uma amiga semana passada e ela me dizia, tudo que é de espiritismo me dá sono.
é filme, é livro, é peça, é palestra. Foi relacionado ao espiritismo, eu durmo. O que é isso? Eu falei, obsessão. Influenciação sutil, certamente. Daquele tipo. Tudo que tiver relacionado com o espírito, você vai dormir. Obviamente que há causas físicas. Aquele dia que você trabalhou muito, o ambiente está muito quente, a palestra é enfadonha. Esses são fatores que realmente que acontecem de você dormir. Mas tudo, qualquer situação, é preciso ser observado. Não entendo nem uma página que leio. E é uma pessoa extremamente inteligente. Então você tem que observar que há algo por trás disso. Então vamos fazer esse teste e vocês só respondam para vocês. Você tem dificuldade de se concentrar em ideias com motivos otimistas? A ausência de ambiente íntimo para elevar os sentimentos em oração ou concentrar-se em leituras edificantes. Você começa a fazer uma prece, o pensamento voa rapidamente. Começa a fazer uma leitura, aí lembra que tem que fazer outra coisa, ou vai buscar uma outra revista, ou concentra na televisão, ou lembra de telefonar para alguém. Comprou todos os livros da coleção André Luiz. Não saiu do primeiro capítulo de nenhum ainda. Mas um dia vai ler. 3. Sente uma indisposição inexplicável, uma tristeza sem razão aparente e um pressentimento para desastres imediato. Sim, de forma imediata você sente essas coisas? Sempre senti isso, desde criança. Cuidado, vamos ver. Está respondendo sim ou não? Sejam sinceros com vocês, não quero saber do resultado. Uma hiperemotividade ou depressão, raiando na eminência de um pranto, ou seja, olha, sei não, mas de repente, qualquer coisa eu estou chorando. Aí atribui logo a um fato da vida, ou a gente nessa idade atribui logo a menopausa, né? Por quê? Porque tem uma teimosia em não aceitar que haja influência espiritual consigo. Todo mundo pode receber influência espiritual, eu não. Eu vivo no Caritas, faço meus trabalhos de assistência social, leio meus livros, mesmo que eu não passe das primeiras páginas. Mas passado alguns minutos ou horas de um acontecimento, vem a mudança de impulsos, o arrependimento, a recomposição do tom mental e, não raro, a constatação de que é tarde para desfazer o erro consumado. Na hora você tem razão. Mas depois você pensa, realmente. Há uma lista enorme. É nesse item, nesse livro aqui, nesse capítulo. Dessa listagem. Essas influenciações, eles pedem que a gente responda, Emmanuel pede que a gente faça esse olhar para cada um. Em quanto tempo vocês acham? Ele diz, na última quinzena da sua existência atual. Se nos últimos 15 dias nós dissemos sim a isso aí, estamos sofrendo sim influência espiritual sutil. Mas tem um caminho a seguir. A primeira coisa é olhar para nós mesmos. Olhemos
para a nossa existência. Como dizia naquele vídeo, posso acordar desencarnada amanhã. Tereza, na próxima semana, pode chegar aqui e dizer, lembram de Ângela? Desencarnou. Tomara que não. Eu não pretendo desencarnar antes dos... Eu dizia 80. Como eu estou me aproximando, agora eu passei por 95. Aí vai se aproximando, vai mudando a idade, né? Há muitos anos atrás eu falava 50. Agora nem pensar. Já passei deles, graças a Deus. Então, estude sua existência. Se nessa última quinzena você... alguma dessas circunstâncias com características... Houve um erro aí. Você tem influência espiritual sutil. Então, olhe para você mesmo. Cada um de nós se ponha diante do espelho, que é a sua própria emoção, a sua própria liberdade de consciência, e se ame fazendo essa revisão das suas emoções, dos seus sentimentos. Ou seja, aquela faxina que a gente adora fazer na casa e deixar tudo limpo, jogar fora o que não usou nos últimos 6 meses, nos últimos 3 meses. Jogar fora aqueles sentimentos de rancor, de mágoa, que não servem para nada, que já nos maltrataram tanto, que nos trazem aquelas influências de amigos espirituais que sofrem com essas emoções guardadas que nós temos. E esses amigos espirituais não necessariamente estão no plano espiritual. Esses amigos espirituais estão, muitos, aqui conosco. Então, quando Mateus diz, assim, tudo quanto quereis que os homens os façam, assim fazei vós a eles, pois esta é a lei. O que eu quero que o outro me faça? A quem ou a quantos eu preciso, ou eu quero, ou eu necessito de um abraço, de um perdão, de um aconchego, de arrumar a minha casa emocional nessa existência. E eu não devo terceirizar. E terceirizar logo para quem? Para o poderoso, para o cara. Que a gente tem essa mania de terceirizar para Deus. Deus está vendo, entrego a Deus, Deus resolva, mas não é problema de Deus. Há um texto bem interessante do Richard Simonet, nessa revista que é de 2015, do mês de janeiro, que ele fala sobre essa terceirização. Ele diz, é claro, as belezas do infinito. É claro que Deus sabe o que está acontecendo. É claro que Deus quer resolver tudo. É claro que Deus pode agir. Mas Ele age no mundo através das suas criaturas, que somos nós. Então, se eu vejo alguém sofrendo, alguém necessitado, que Deus o ajude. Se alguém está doente, Deus vai curá-lo. Se alguém precisa de um apoio, que Deus o ampare. Se alguém está com um problema muito sério, que Deus resolva. Se alguém me faz um grande favor, um grande benefício, que Deus lhe pague. Se alguém me trata mal, Deus lhe castigue, Deus está vendo. Por que não simplesmente rever essa nossa posição, que é o nosso grande desafio atual, que é justamente
agir com Deus. Ao invés de simplesmente desejar terceirizar para Deus, vencer esse egoísmo, vencer essa tendência de pensarmos em nós mesmos e simplesmente fazer como Jesus nos ensinou. Fazer o bem que gostaríamos que recebêssemos do outro. Porque assim nós estaremos fazendo o quê? Redimensionando, reorganizando a nossa relação com os espíritos. Nós estaremos ensinando também aqueles irmãos, aqueles amigos espirituais que podem trazer a necessidade de aprender a ser mais amor, mais fraterno, mais companheiro. Porque na época em que estiveram encarnados, não tiveram essa oportunidade. E com a nossa forma de agir, e se eles estão em nossa companhia, porque nós assim os convidamos, pela nossa forma, pelos nossos sentimentos, caminharmos juntamente. O fazer o bem ao próximo, esse próximo que está encarnado diante de mim, e aquele próximo que está no plano espiritual e por razões diversas também está aprendendo e precisa do apoio. Assim como eu precisarei desse apoio, numa brevidade que não se tem noção de quando. Quando nós colocamos no segundo slide, que foi esse aqui, que tipo de influência nós temos dos espíritos e que pensamos sempre na influência de uma influência má e desejamos sempre uma influência boa, logo top do tipo Emmanuel, nós queremos pensar e dizer o quê? Há uma aprendizagem. A escola da vida se faz por etapas. E o Chico não esteve ileso de irmãos que o influenciaram também com outros intuitos. O que é importante nisso tudo, primeiro, sabemos que somos espíritos. Isso já nos dá, senhores, um grande conforto espiritual. Porque não é simplesmente o fato de termos a certeza de que a vida continua após a morte. Mas é a certeza de que a vida continua após a morte e podemos reestruturar sempre a nossa vida. Porque enquanto pensávamos que a vida existia após a morte, mas ela estava etiquetada de forma estável, imutável, que eu não sairia daquelas categorias, céu, inferno, purgatório, isso dava uma inquietação e já um pré-julgamento, uma condenação. E nos afastava determinantemente daqueles que amamos. Saber que a vida continua e que essa vida continua, ela simplesmente, porque a vida se faz do aqui
como encarnados e no plano espiritual, nos permite pensar que aqueles que consideramos desafetos agora, ou aqueles que consideramos desafetos e que se foi, se transformarão em afetos. Basta que utilizemos aquilo que a metáfora da vida chama coração. E, nas palavras do Cristo, simplesmente o que ele denominou de fraternidade. São todos irmãos. São todos filhos do mesmo Criador. Ninguém é diferente. E estamos todos, nesse momento, em processos de aprendizagem. Se alguém nos magoou até agora, não é porque este alguém não tem coração. É porque este alguém ainda não aprendeu a usar o que a metáfora da vida chama coração e que o Cristo chamou de amor. E se nós ainda guardamos este sentimento de mágoa, de dor que existe em nós, é porque nós precisamos ainda entender também esta metáfora. E tudo isso se dá de forma lenta. Assim como nós não deixamos de amar de forma abrupta, nós também temos dificuldade de esquecer a dor rapidamente. Mas nós podemos exercitar de forma rápida a forma de compreender o outro. Por quê? Porque é a forma de exercitar o pensamento. E a forma de exercitar o pensamento se dá através de atos. É ao encontrar o outro amanhã, dar um bom dia. Se eu não conseguir dar um bom dia ainda, não olhe com a cara fechada, com a cara de raiva. Não use o verniz social. Quantas vezes eu já o perdoei por dentro, mas eu por fora não dou o braço a torcer. Dar o braço a torcer para não dizer que ama. Não dar o braço a torcer para simplesmente mostrar que reconhece no outro a criação divina. Que escolhas nós estamos fazendo? Que irmãos, que espíritos nós queremos juntos de nós? Lembrando sempre que todos nós, desde aquele besourinho que passava no início aqui, enquanto a leitura era feita e a prece é uma criatura divina. Desde aquelas formiguinhas que a gente põe veneno em casa, na cozinha, para elas não aparecerem mais, ao invés de a gente fazer o possível para tirar o lixo com mais frequência, para elas não aparecerem, são criaturas divinas. E como criaturas divinas, o nosso maior papel na vida é ajudar ao outro e ajudar a Deus, através das nossas ações. E, consequentemente, pudermos sempre olhar e olhar para o espelho e dizer, nessa transparência que aí está,
meu coração é tão transparente quanto este espelho que eu consigo ver a minha alma, o meu espírito com a luz divina. Muita paz a todos.